Gente, você sabe, nós estamos estudando sobre a primeira e a segunda epístola de Paulo a Timóteo, com esse tema, antifrágil, né? Entre o ideal e o real. E semana passada o pessoal gostou muito do filósofo que eu trouxe aqui, o famoso filósofo Rock Balboa, né? O pessoal gostou da citação e tal. E um dos adolescentes perguntou, pastor, essa semana você vai trazer quem? Eu falei, o Darth Vader, né? Mas provavelmente não vou fazer isso, não vou fazer isso. Pensei também, talvez, no Robert Simpson, mas não seria, né, apropriado, porque, afinal de contas, hoje nós vamos falar sobre igreja. Sobre igreja, né? E falar sobre igreja gera dois polos no meu coração. O primeiro porque eu sou apaixonado pela igreja, né? Eu creio. Eu já participei de movimento para-eclesiástico, já fui membro da Mocidade para Cristo do Brasil, uma missão que trabalha com jovens, né? Que evangelizam jovens nas universidades e nos colégios na cidade de Campinas. Mas, apesar de participar do movimento para-eclesiástico e amar o movimento para-eclesiástico, eu não acho que nada seja tão efetivo quanto a igreja. Nada é tão efetivo quanto a igreja. Por quê? Porque dentro de alguns movimentos para-eclesiásticos, pelo menos aqueles que eu participei, você tem um tempo de estadia no movimento para-eclesiástico. Por exemplo, a Mocidade para Cristo do Brasil, você não pode ficar lá ad infinito, né? Até porque o nome diz Mocidade para Cristo. Depois de alguma idade, você tem que sair de lá, né? Você tem que procurar uma comunidade. Tanto que dentro da Mocidade para Cristo do Brasil, uma das coisas que nós fazíamos era encaminhar os jovens a uma igreja. E daí vem o meu segundo grande dilema com a igreja. Apesar de amar e eu entender que é a maneira mais eficaz do cuidado de pessoas no crescimento do reino de Deus, o segundo dilema é que muitas vezes a igreja nos decepciona e nós precisamos ser sinceros com isso. Não é verdade? Muitas vezes você está dentro de uma comunidade cristã e talvez você tenha sido ferido dentro de uma comunidade cristã. Você foi ferido por líderes, porque existe sim o abuso espiritual, né? Principalmente em alguns meios mais... Eu quero procurar uma palavra politicamente correta aqui. Mas, bom, muitas vezes alguns meios onde você tem uma mistificação sobre o líder. Pronto. Uma mistificação sobre o líder, né? Que aquele líder, ele é o ungido de Deus. Não, você não pode tocar. Isso aqui é um problema, porque eu gostaria de chegar aqui para vocês e pregar. Todo pastor é um ungido de Deus e ai daquele que falar mal do pastor. A língua cai, o dente cai, o casamento vai mal, você perde o emprego. Acontece um monte de coisa horrível se você falar mal do pastor. Mas eu não posso ser desonesto com vocês. Eu não posso ser desonesto com vocês. Não existe isso. Em alguns meios evangélicos, infelizmente, isso é pregado. Infelizmente, isso é pregado. Eles fazem, lembra que eu falei semana passada sobre interpretação do texto? Eles pegam um texto fora totalmente do contexto e aplicam para a nossa realidade sem fazer as transposições necessárias para isso. Hoje eu gostaria de falar sobre vocês, sobre igreja, mas uma das coisas, antes da gente entrar no tema, eu gostaria de alicerçar algumas coisas com vocês sobre a nossa cultura. Como vocês sabem, uma das coisas que eu tenho falado constantemente é sobre as consequências da fragilidade na nossa cultura. E uma dessas consequências é essa. Criamos uma geração frágil, sem fibra moral. Presta atenção, egocêntrica. Criamos uma geração frágil, sem fibra moral, egocêntrica, que está mais preocupada com o seu próprio umbigo, que olha para as coisas ao redor e percebe o mundo, que o mundo deve girar a favor dele, em torno dele. Que o mundo deve servi-lo. E talvez isso seja uma das nossas grandes dificuldades. Agora eu queria falar com os pais aqui, com aqueles que são pais.
Talvez a culpa dessa geração tão frágil que a gente tenha seja por causa de nossos pais. Nós temos dificuldade de ver os nossos filhos sofrerem. Nós queremos dar melhor do que os nossos pais nos deram. Não é assim? Eu vou dar mais amor, eu vou dar mais atenção, eu vou dar mais brinquedo, eu vou dar mais. A gente acha que dando mais, as pessoas serão melhores. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Sábado eu tive com meu filho num jogo de futebol. Não sei se você sabe, mas meu filho é um multiatleta. Nadador, um toca preta, né? Vocês sabem disso, né? Um nadador da equipe do clube que ele participa, e também ele joga futebol, né? Joga futebol. Então eu fui, como bom pai, não basta ser pai, tem que participar, eu fui assistir o meu filho jogar futebol e eu realmente torço. Não falo palavrão, mas eu torço. Torço como um cara crente. E eu estava torcendo para o meu filho, incentivando ele, lá da arquibancada, né? Falando, Arthur, até o fim, pega esse menino, não quebra ele, não quebra, com amor, mas pega ele, pega, tira a bola, rouba a bola, Arthur, a bola, não o jogo, a bola. Mas a gente estava torcendo. E uma hora o meu filho sofreu um carrinho. Um cara foi desleal com o meu filho. Eu olhei aquilo e eu vi uma oportunidade para me disciplinar e para ensinar o meu filho. Eu falei, filho, levanta! Isso é coisa de... Isso não fica aí no chão. Seja homem, levanta! Não seja como esses jogadores que caem. Levanta! Depois do jogo, meu filho falou, pai, nem para você me ajudar ali, hein? Nem para você. A verdade é essa, a gente tem que lidar com... A vida machuca. A vida é desleal. Eu não sei você, mas nós vamos vamos tomar os carrinhos por trás aí. Alguém vai dar um carrinho por trás e vai ser violento, e você vai se machucar. A vida é desleal. Mas a gente tem criado uma condição de uma geração que ela acha que o mundo gira em torno dela. Qual que é o problema disso? É que os absolutos, os valores que eram absolutos em uma geração passada, não são mais absolutos. Para uma geração passada, para a geração dos nossos anciões aqui, do pessoal mais antigo da comunidade, existia a verdade, era a verdade. O preto era preto, o branco era branco. Eu já contei para vocês, meu pai fez muitos negócios naquilo que se chamava no fio do bigode. Vocês lembram dessa expressão? Talvez o pessoal mais novo não conheça essa expressão arcaica aqui, mas o fio do bigode era a sua palavra empenhada. A sua palavra empenhada valia mais do que qualquer contrato. Mais do que qualquer contrato. Se você falasse, não, eu vou honrar isso aqui, eu vou pagar essa dívida. Se você falasse, eu vou ficar com você até o final da minha vida, em uma geração passada, isso era real e verdadeiro. Independente das agruras da vida. Independente das agruras. Em uma geração passada, isso era real. Agora, por quê? Porque temos uma geração egocêntrica aonde os absolutos não são mais verdadeiros, não existe mais verdade, as verdades são relativas. As verdades para a nossa geração mais nova, dos nossos filhos, adolescentes e jovens, elas são relativas. Aquilo que é verdade para mim, para o meu filho não é. Então a gente vive uma crise ética. Porque sem a verdade, sem o absoluto da verdade, meus queridos amigos, não existe o quê? Não existe ética. Não existe o certo e o errado.
tudo é certo e tudo é errado, dependendo da forma como que você vê as coisas. Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? O eu sinto se tornou o nosso Deus. E aqui toca a igreja. Aqui vai tocar a realidade de uma comunidade cristã. Já que não existem absolutos, não existem verdades, a Bíblia, não sei se você sabe, a Bíblia ela trabalha com absolutos e verdades. E a Bíblia não respeita a nossa cultura. A Bíblia ela é contracultural. Ela é contra aquilo que muitas vezes nós sentimos e nós pensamos. Então ela não respeita a nossa cultura. Ela simplesmente fala o quê? Dos absolutos e das verdades. E aqui vai tocar a comunidade cristã. Porque nós não podemos negociar as coisas que estão nas Sagradas Escrituras. Se nós queremos, se nós desejamos uma comunidade cristã saudável, famílias fortes, casamentos que prosperam, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, com fibra moral e ética, diferente daquilo que nós vemos na nossa sociedade, nós não podemos negociar os absolutos. Nós não podemos negociar a verdade. Ou seja, o eu sinto não tem espaço. Por que que o eu sinto não tem espaço? Porque o eu sinto depende do coração de cada um, e a Bíblia vai dizer que o coração de cada pessoa aqui, inclusive o meu, os nossos corações estão destituídos da glória de Deus. Os nossos corações estão corrompidos. Os nossos desejos estão distorcidos. Então você pode, e eu não estou dizendo que todos os seus sentimentos são ruins e contrários às Sagradas Escrituras. Para aqui. Não estou menosprezando aquilo que você sente e aquilo que você pensa, os seus sonhos. Não. Eu estou dizendo que boa parte dos seus sonhos, ou até mesmo os seus bons sonhos, os seus bons princípios, eles estão corrompidos pela maldade do pecado. Já dizia o adágio popular, de boas intenções o inferno está cheio. Até que existe uma certa verdade nisso. Porque as nossas boas intenções não concretizam boas ações. Por quê? Porque os nossos desejos e a nossa prática está corrompida. E aqui toca a comunidade cristã. Porque uma das perguntas que você precisa definir, eu tenho falado para os jovens líderes que a gente tem treinado na igreja, que a gente precisa ter definições. Porque se você não define alguma coisa, você não consegue dar valor àquilo, sabe? Se você não define o que é oração, você não sabe dar valor à oração. Se você não define o que é a palavra de Deus para você, você não consegue dar valor à palavra de Deus. Por exemplo, eu fiz uma definição para mim quando eu me casei com a minha esposa. E a minha definição é: a Kathleen é a mulher da minha vida. E eu não negocio isso. Essa é a minha verdade absoluta enquanto casado. A Kathleen é a mulher da minha vida, independente dos defeitos dela. E ela tem defeitos, viu? Muito menos do que eu. Mas ela tem. O fato é que, com essa definição, eu consigo atribuir o quê? Valor. Eu consigo nortear a minha vida por aquilo que eu falo que a minha esposa é. Ou seja, eu não vou olhar para outra mulher, eu vou conter os meus desejos, eu vou conter os meus olhares, eu vou conter a minha imaginação, porque eu dou valor àquilo que eu defini como prioridade para mim. Então deixa eu parar agora aqui e te perguntar: o quão importante é a igreja para você?
Ou melhor, o que é igreja para você? Porque veja, algumas perguntas diante da nossa cultura precisam ser respondidas. Por exemplo, o que você acha da percepção atual de que a igreja é vista como irrelevante ou opcional para muitos cristãos professos? Para muitos cristãos que dizem, eu sou cristão, a igreja é opcional, é irrelevante. Segunda pergunta. Já se perguntou por quê? Em uma era digital, onde tudo está ao alcance de um clique, Deus nos chama para nos reunirmos fisicamente na igreja? Uma outra questão para reflexão. Já parou para refletir sobre a razão pela qual alguns preferem baixar sermões em vez de participar ativamente das reuniões dominicais? Qual é o impacto dessa escolha na sua experiência espiritual? Ué, tem gente hoje que prefere assistir o sermão de casa. Pega uma pipoquinha, né? Se tiver chato, o pessoal do louvor tiver desafinado, ele abaixa o volume. Ou como alguns fazem, eu só ligo na hora da pregação. Eu só ponho a pregação no momento. Então, né? Por quê? Por quê? Por que ficar aqui, vir aqui, aguentar o pessoal? Não, eu vou ficar lá em casa. Sobre o significado da igreja. Você já sabe, você já se questionou se estamos realmente cumprindo o propósito divino ou se estamos apenas criando uma versão mais confortável da fé? Porque veja, o fato é que a igreja, ela não existe, e aqui eu vou deixar isso bem claro, apesar da gente fazê-lo, apesar de fazermos, mas a igreja, ela não existe para produzir encontro de casais, a igreja não existe para produzir acampamento de jovens, a igreja não existe. Nós usamos algumas dessas ferramentas para equipar os santos, não estou dizendo, mas esse não é o core business da igreja, isso não é a ação principal da comunidade cristã. Não é o ponto. Nós temos trabalho com jovens, nós temos trabalho com adolescentes, nós temos coral, nós temos uma infinidade de trabalho que dá trabalho. Mas o fato é que esse não é o core business da igreja. E aqui a gente tem que tomar um ponto, um cuidado, muito cuidado, porque uma comunidade cristã pode se transformar num clube. Uma comunidade cristã pode ter a mesma relevância que o Rotary Club na vida de uma pessoa. Eu me encontro aqui por ideais. Mas o evangelho é maior do que... No evangelho existem ideais. No evangelho existem ideais. Mas o evangelho é maior que ideais. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Então, o que Paulo está fazendo em 1 Timóteo? Paulo, ele está trabalhando o que é a igreja a partir de Timóteo, capítulo 3, verso de número 14. É isso que Paulo vai trabalhar. Paulo vai falar sobre a essência da igreja e sobre alguns cuidados que nós precisamos ter. Então, eu gostaria de convidar você nessa jornada, a gente vai devagar, vai olhando parte por parte do texto, mas abra aí a partir do verso 14 do capítulo de número 3, e o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é essa. 3 verdades que convergem em uma realidade inspiradora. 3 verdades que Paulo coloca nos versos 14 e 15, que convergem em uma realidade inspiradora. Perceba o que o texto diz. Escrevo-lhes essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as palavras, como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Versos 13 e 14. O contexto é que o termo utilizado, muitas vezes,
determina sobre como nós pensamos o que é igreja. E aqui nós precisamos trazer algumas redefinições. Redefinições. O que é igreja? Igreja são essas 4 paredes? Igreja é esse edifício? O que é igreja? Porque nós falamos assim, né? Não sei se errônea ou certamente, nós falamos assim, eu vou hoje à igreja. E isso nós transformamos a igreja em um local. Nós transformamos a igreja em um local. Quando, na realidade do Novo Testamento, a igreja não era um local, nunca foi um local. A igreja são as pessoas que compõem o corpo de Cristo. E aqui então começa a primeira coisa que eu gostaria de redefinir com vocês, que muitas vezes nós lemos e interpretamos de maneira errada, porque o texto diz assim, olha, estou escrevendo aqui, saiba como as pessoas devem o quê? Comportar-se. Daí você pensa assim, chegou a lista desta igreja para a minha vida. Como eu devo vir vestido à igreja? Roupinha de ver Deus. Hoje pela manhã estou, pastor reformado, roupinha de ver Deus. Mas perceba, o termo traduzido por comportar-se aqui, ele não significa um comportar-se como vestimenta somente. É utilizar o Novo Testamento e tem diversos significados, mas geralmente se refere à conduta, à maneira de você viver. A maneira, a forma com que você vive. Pode ser traduzido como andar, a forma com que você anda, a forma com que você vive, a forma com que você conduz a sua vida. A forma de se conduzir é a forma de se comportar. Então, Paulo aqui não está falando de um comportamento, como nós classificamos comportamento na nossa sociedade. Paulo está trabalhando aqui relacionamentos. Relacionamentos. Por quê? Porque quando a gente vê um menino, como os meus filhos, que não são muito, de ficar paradinho no lugar, você pensa assim, aquele menino não se comporta. Mas não é esse tipo de comportamento que a Bíblia está trazendo aqui. A Bíblia está trazendo aqui a maneira como você conduz a sua vida. Por quê? Porque a igreja são essas 4 paredes? Igreja sou eu. E quando você está, daí a mentalidade de Paulo, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua aula, quando você está na sua casa, quando você está no seu clube, quando você está em qualquer lugar, a igreja está onde? Está ali presente, você está ali. Então a forma com que você vive naquele lugar tem a ver com o quê? Com a sua adoração. Veja, gente, adoração não é a gente vir aqui, nos reunirmos, cantarmos alguns hinos, olharmos para o data show e achar que está legal. Isso aqui é parte da adoração. Essa aqui é a menor parte de uma adoração cristã. A maior parte da adoração cristã acontece de segunda-feira a sábado. De segunda a sábado é onde você está envolvido. É onde você reflete a luz de Cristo Jesus na sua vida. Então, quando Paulo trabalha essa ideia de comportar-se aqui, ele está falando exatamente disso. A forma com que você conduz a sua vida. Demonstra quem você adora. A forma com que você fala. A forma com que você se relaciona com as pessoas que não são cristãs. A sua ética, lembra que eu falei dos absolutos, dos verdadeiros, do certo e errado?
O absoluto, o verdadeiro, o certo ou errado, não é só aqui, porque tem pessoas que se mascaram, vivem de maneira hipócrita, dentro de uma comunidade cristã. Eu olho para vocês e eu penso assim, está todo mundo bem. O casamento de todos aqui está resolvido. Ninguém discute em casa. Ninguém briga com a esposa não briga com o marido, nem muito menos discussão com filhos. Nós não temos na nossa comunidade discussão com filhos. Nós não temos aqui pessoas com problemas com dinheiro, pelo amor de Deus. Afinal de contas, está todo mundo bem. Nós olhamos essa realidade e achamos que está tudo bem, mas não está tudo bem. Isso aqui é simplesmente uma parte da nossa adoração. E muitas vezes, nós nos escondemos nessa parte. Então Paulo vai dizer o seguinte, perceba o que Paulo está dizendo aqui, perceba o que Paulo coloca para a gente aqui. No final dos versículos, ele vai dizer que, olha, as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Daí ele coloca 3 realidades. Nós somos a expressão da família de Deus. Nós somos a morada da presença de Deus. Nós somos os guardiões da palavra de Deus. Nesses 3 versículos, Paulo coloca essa realidade. Nós somos o quê? Nós somos família de Deus. Porque Paulo ele vai usar uma coisa que é uma inovação do Novo Testamento dentro da espiritualidade cristã, que é casa. O que é casa? O que é casa, gente? Lugar aonde você habita. Nós somos casa. É lugar aonde você tem o quê? Segurança. Você chega em casa e você pensa, eu estou seguro. É aonde você tem o quê? Descanso. Você chega em casa e você tem o quê? Descanso. Casa é o lugar de acolhimento. Ou deveria ser o lugar de acolhimento. Você chega em casa e você se sente acolhido. Você sente-se acolhido. Uma das coisas mais legais como pai é quando eu chego em casa, a Bia já abre a porta de casa, então eu paro o carro, né, o portão abre e tal, eu paro o carro, a Bia abre a porta e fala, o papai chegou. Não tem coisa melhor que isso, tem? O papai chegou. Pelo menos alguém gosta quando eu chego em algum lugar. Eu penso, falo, nossa, criança é de uma inocência sensacional. Levanta a moral de qualquer pessoa. Mas ali, naquele momento, você se sente o quê? Acolhido, amado. Casa é um lugar onde você se sente amado. Ou deveria ser. Ou deveria ser. Então Paulo ele coloca essas 3 realidades, dizendo, olha, vocês são a casa, vocês são a família, é onde a casa, é onde a família reside, é a presença, é a habitação, é a casa onde nós estamos seguros, aonde os nossos valores e princípios são respeitados, é aonde nós somos fortificados naquilo que nós cremos, é aonde nós recebemos apoio nos momentos mais difíceis. Mais difíceis. Isso é casa. E Paulo está dizendo, então, que isso deveria ser o quê? A imagem da igreja. Por isso que a igreja não é isso. Por isso que amanhã a gente pode sair daqui. Não estou dizendo que a gente vai sair. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Mas amanhã a gente pode sair daqui. Aqui pode virar um restaurante. A gente se reunir em outro lugar e ainda assim seremos igreja. E ainda assim seremos casa de Deus. Paulo, então, está desafiando aquela comunidade a se tornar essa expressão do reino. Mas qual que é a realidade inspiradora? A realidade inspiradora é essa. Deus habita entre nós.
Perceba, a linguagem que Paulo usa aqui transporta os cristãos judeus e aqueles que conheciam o Antigo Testamento do primeiro século, que são familiarizados com as Escrituras, diretamente para o encontro de Jacó com Deus em Betel, cujo significado literal daquele lugar é casa de Deus, é presença de Deus. Deus está aqui. Após um encontro divino em seu sonho, que envolvia uma escada para o céu, Jacó exclamou: certamente o Senhor está neste lugar. Que lugar incrível é este? Essa não é outra senão a casa de Deus. Este aqui é o portão dos céus. Agora pensa, deveria ser esse o nosso sentimento aqui. O que é a igreja? A igreja é a presença tangível de Deus. A pergunta que eu gostaria de fazer é se nós somos isso. Lembra que eu falei? Uma das perguntas era que ou nós estamos criando um clube que nos deixa acomodado, ou nós estamos vivendo para a glória de Deus contra a nossa cultura, contra os nossos desejos, contra o nosso santo egoísmo, as nossas santas necessidades, as nossas santas vontades, porque tudo aquilo que é nosso se torna santo em algum aspecto. Nós estamos vivendo dessa forma. Esse é o nosso testemunho enquanto igreja. É assim que nós precisamos fazer. Eu tenho a grata oportunidade de conversar com os novos membros da nossa igreja. Eu tenho a grata oportunidade de conversar com os novos membros da nossa igreja. E uma delas, a Jéssica não está por aqui hoje, mas ela falou uma coisa que eu oro agora, todo santo dia, para que isso se torne uma realidade para todas as pessoas que nos visitam. Ela falando assim, olha, ela vinha de uma experiência muito difícil de uma outra igreja, a qual ela sofreu abuso da liderança, abuso espiritual. E ela veio e ela falou assim, pastor, uma das coisas que me fez permanecer aqui é porque quando eu fui recebida, parecia um abraço de vó. E daí eu oro hoje, todo dia, Deus, que a nossa igreja seja um abraço de vó para todo mundo que entra nela. Para todo mundo que entra na nossa comunidade, que ela seja a porta dos céus. Que nós consigamos juntos caminhar para aquilo que Cristo Jesus deseja que nós nos tornemos. Esse era o desejo que Paulo tinha quando ele escreve essa carta, endereçada a Timóteo, mas que seria lida publicamente. Publicamente. Olhando por uma igreja que você sabe que mais tarde, no Apocalipse, vai ser condenada pelo próprio Cristo, porque essa igreja de Éfeso perdeu o quê? O seu primeiro amor. Ela perdeu aquilo que ela tinha na caminhada. E nós também podemos perder, meus irmãos. Nós podemos transformar essa comunidade vibrante em um clube estéril, que não gera vida. E isso vai fazer com que, por mais que nós tenhamos uma boa ortodoxia, nós estamos destituídos do primeiro amor. A realidade da igreja é essa realidade onde Deus está presente. Nós nos reunimos aqui e Deus está presente aqui na nossa reunião. Jesus, ele diz que onde dois ou mais, a igreja se faz presente, onde dois ou mais se reúnem, ele está ali. Ele está ali. Ele está ali nos vendo.
A igreja, então, se torna assim por causa da presença de Jesus, não pelas minhas bondades, não pelas minhas virtudes ou bondades de qualquer um dos nossos líderes. A igreja se torna a presença do Deus vivo. Que é o que Paulo vai nos dizer. É aqui que nós experimentamos os sacramentos. É dentro da comunidade cristã. E essa realidade precisa estar visível em nós. Real, palpável na nossa comunidade. Uma segunda coisa que o texto nos mostra, quando ele está falando de igreja, ele fala assim, olha, para que você não caia na possibilidade de você se acomodar e tornar uma comunidade cristã em um clube, nós precisamos manter Cristo no centro de todas as nossas ações. Nós precisamos manter Cristo no centro de todas as ações. Ou seja, para cultivarmos discipulado saudável em uma igreja robusta, é imperativo que Cristo seja o epicentro de cada ação. Veja o que o texto nos diz a partir do capítulo 4, versos de 1 a 3 e o 7. Olha o que o texto diz. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Perceba, consciência cauterizada, dura, sem vida. E proíbem, perceba, criam listas daquilo que não está nas Sagradas Escrituras. Ou distorcem as Sagradas Escrituras. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Versículo de número 7. Rejeitem, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercitem-se na piedade. Rejeitem. Perceba, embora nós não devemos ficar chocados com a presença de falsos mestres dentro de uma comunidade cristã, devemos sempre ficar tristes porque eles estão dentro de uma comunidade cristã. A gente não deve ficar chocado, mas a gente também não deve ficar apático a essa realidade. Isso deve entristecer o nosso coração e isso acontece. Agora veja, as consequências dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos, são eternamente desastrosas. Eternamente desastrosas. Por quê? Porque ao invés de conduzirmos as pessoas para a porta do céu, nós conduzimos elas ao inferno. Por isso, devemos procurar evitar que mais pessoas sejam enganadas. Paulo percebeu plenamente o perigo do falso ensino, pois começou essa carta exortando Timóteo a confrontar esses homens que estavam pervertendo a verdade. Timóteo precisa manejar bem a palavra de Deus para o bom combate. Da mesma forma, todos os crentes precisam ser capazes de detectar o erro dentro de uma comunidade cristã. Nós precisamos ter essa sabedoria. Mas a pergunta então surge: como? Como nós conseguimos detectar o ensino errado dentro de uma comunidade cristã? Para discernir quando o erro está sendo ensinado na igreja, precisamos considerar a substância do que está sendo dito. A essência, lembra que eu falei? Dentro da Bíblia existe aquilo que é cultural, porque ela foi escrita em um tempo, mas existe o quê? A substância, a essência dela. E Paulo então está dizendo isso. A forma como Paulo aborda os falsos ensinos específicos em Éfeso aplica-se à igreja em todas as épocas, incluindo aqui a nossa comunidade. Abordando a raiz do falso ensino, o apóstolo menciona 2 erros específicos. Perceba o que eles fazem. Eles negam a bondade de Deus e distorcem a palavra de Deus. Eles negam a bondade. Como que eles negam a bondade?
Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm consciência cauterizada, que proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidas como o quê? Com ação de graças. Eles proíbem coisas que Deus nunca proibiu. Ou que coisas que eram proibidas na antiga aliança, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, foram o quê? Revogadas. Qual é a medida? Ou qual é a lei entre nós aqui? Já parou para pensar? Sabe qual que é o problema? Sabe qual é o nosso problema? Nós adoramos uma regrinha. Nós adoramos uma regrinha. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nós adoramos uma regrinha para ficar olhando a vida do outro. Ah, aquele irmão quebrou a regrinha. Miserável. Eu não quebrei. Logo, eu sou melhor que aquele miserável. Por isso que nós adoramos a regra. Mas a partir do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a regra mudou. A regra mudou. Qual é a regra? O amor. A regra mudou. Qual é a regra? O amor. O que Paulo diz? Eu fiz de tudo para com todos, para que de alguma forma ganhasse alguns. Eu me fiz grego para com os gregos, eu me fiz judeus para com os judeus, eu me fiz jogador de futebol para com os jogadores de futebol, eu me fiz surfista para com os surfistas, eu andei de skate para com aqueles que andam de skate, eu fiz o que eu precisava fazer para que as pessoas chegassem ao conhecimento de Deus. Mas o que nós fazemos? Nós colocamos regras e afastamos as pessoas que são diferentes de nós do amor de Deus. Se você coloca uma regra em uma comunidade cristã, eu vou avisar isso aqui porque eu sou responsável pelo ensino. E se alguém colocar uma regra, Jesus vai saber que não fui eu que fiz. Então, se você coloca uma regra em uma comunidade cristã que afasta alguém do reino de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, você é pedra de tropeço. E isso não é bom. Depois você pergunta para um dos nossos presbíteros o que acontece com pedra de tropeço. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas você pergunta. Fala, ô presbítero Aro, ô presbítero Fábio, Paulo, qualquer um dos nossos presbíteros, o que é pedra de tropeço aí que o pastor falou? E ele vai te dar uma linha para você pensar. E daí Paulo, então, ele olha para essa realidade e fala assim, olha, vocês precisam fazer uma única coisa, vocês precisam rejeitar todo e qualquer ensino errado, que são fábulas, que são coisas profanas e tolas, e vocês precisam fazer o quê? Exercitar aonde? Na piedade. Se exercite na piedade. Ou seja, perceba, quando você faz, a ideia de exercício é quando você faz várias vezes alguma coisa para ficar melhor. É como treinar para um esporte. Praticar um instrumento musical. Ou repetir exercícios na escola para ficar bom. Para você estudar e saber aquilo que você precisa. Porque exercitar-se. Fazer isso muitas vezes ajuda você a melhorar e a se tornar realmente bom naquilo. Eu sei que não precisava dessa explicação, mas eu precisava dar a explicação para vocês, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas o que significa? O que Paulo quis dizer com exercitar? Paulo quis dizer com exercitar que você precisa parar de ser um crente que senta na igreja, ouve, e não pratica absolutamente nada, para começar a realmente ser alguém piedoso. Você precisa exercitar. E exercitar o quê? A piedade. Agora veja, Paulo conceitua a piedade aqui. É viver de uma forma que demonstra o quanto você valoriza e respeita as coisas que consideram sagradas. Piedade não é apenas um conceito, mas é a manifestação concreta daquilo que você acredita. Piedade é a manifestação concreta daquilo que você acredita.
Ou seja, aquilo que você fala que você crê, precisa de alguma forma na sua vida se tornar o quê? Realidade, real, concreto. E perceba, Paulo não fala uma única vez sobre piedade no texto que nós estamos estudando. Versículos anteriores, no capítulo 3, no verso 16, ele fala: grande o mistério da piedade. E a gente muitas vezes pensa que mistério é um negócio exclusivo para pessoas. Não. A ideia de mistério aqui é a ideia de algo que foi revelado a um grupo seleto de pessoas, ou seja, aos discípulos. Então a pergunta é: qual é esse mistério da piedade? Aonde a gente deve exercitar o nosso coração? Quais são as verdades que devem penetrar a nossa vida a ponto de transformar aquilo que nós somos, temos e fazemos? Paulo nos dá isso no capítulo 3, no verso 16. Veja o que ele diz. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido do mundo, recebido na glória. De quem Paulo está falando? De Cristo. Lembra que eu falei que definições são importantes para você conduzir a sua vida? O que Paulo fez aqui? Lógico, inspirado pelo Espírito Santo, mas também como alguém que é conhecedor profundo da palavra de Deus. Ele é inspirado pelo Espírito, mas conhecedor profundo da palavra de Deus. Deus usa aquilo que nós temos. Paulo está dizendo: a minha definição do Cristo é essa. O Cristo, ele não é um espírito, porque essa era uma heresia que acontecia nos tempos antigos. Que Jesus veio em espírito. Porque havia uma distorção entre a carne, a filosofia grega dizia, né, que a materialidade era má, mas o espírito era bom. E Paulo está dizendo: não. O Cristo ao qual eu prego, ao Cristo ao qual eu sirvo, ele foi manifestado no corpo. Manifestado na carne. Qual é o mistério da piedade aqui? É um chamado para agir de acordo com a verdade sobre quem Cristo é e o que ele realizou em sua vida. Morte, ressurreição e ascensão. Aqueles que foram salvos por este evangelho viverão as suas vidas de maneira piedosa por este evangelho. Paulo destaca que a supremacia de Cristo é vista, antes de tudo, na medida em que ele é revelado, em que ela é revelada no mistério da piedade. Mas como Jesus revela esse mistério? Resposta: ele mostra a majestade de Deus, explicada em 6 verdades relacionadas nesta passagem. Primeiro, o Filho de Deus se manifestou em carne. Ou seja, Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele é o Deus encarnado, ele é o Deus que entra na nossa realidade, sente as nossas dores, conhece profundamente a sua criação. Lembra que eu disse que é a casa de Deus? A casa é um lugar do quê? De intimidade. O nosso Deus não é um Deus distante de nós, ele é um Deus presente. E isso é revelado no Cristo que se encarna, sofre as nossas dores, conhece os nossos dilemas. Segundo, ele foi vivificado no Espírito. Ele foi justificado, no Espírito. Sendo, como diz algumas traduções, vindicado pelo Espírito. Apontando para a obra do Espírito, que afirma que Cristo era o Filho de Deus. O batismo de Jesus em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, é um bom exemplo dessa verdade. Onde vemos o Espírito descendo sobre Cristo e afirmando que ele era de fato o Filho de Deus. Os sinais e maravilhas que Cristo produziu como testemunha da presença do Espírito no seu ministério. No momento da ressurreição, foi a indicação decisiva da vindicação de Cristo pelo Espírito.
Romanos capítulo 1, verso do número 4, afirma que Jesus foi declarado Filho poderoso de Deus pela ressurreição dentre os mortos, segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso do número 11, confirma o papel que do Espírito na ressurreição, dizendo que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita agora em nós, na comunidade. Então, aquele que ressuscitou, Cristo, vivificará os seus corpos mortais por meio do seu Espírito, porque é assim que a Bíblia nos afirma. Terceiro, Cristo foi louvado entre os anjos. Nós vimos isso. Os anjos adoram Cristo. Em Lucas capítulo 2, verso de número 13 e 4, os anjos adoraram, anunciaram, cantaram o nascimento de Cristo. Assim também acontece na ressurreição. Mateus capítulo 28, versos 1 a 7. E testemunharam a sua ascensão. Atos capítulo 1, verso 9 a 11. Paulo está colocando Cristo como aquele que está acima de todas as realidades. Quando Cristo foi proclamado por toda a terra, ele é pregado entre as nações. Ele é pregado entre as nações. Desde os princípios até hoje, os discípulos de Cristo pregam. Quinto, Cristo é o Salvador do mundo. Ele é querido no mundo, ele é o Salvador no mundo. Pessoas em diversas partes do mundo creem que em Jesus os seus pecados são expiados. Creem que em Jesus há restauração para suas vidas. Cristo, ele é recebido na glória. Ele reina. Sexto, Cristo, ele reina. Perceba. Essas realidades mostram a supremacia de Cristo na história. Então, por que Paulo arrisca a vida dele pelo Evangelho? Sabe por que Paulo arrisca a vida dele? Lembra que eu falei que a nossa fé precisa se materializar daquilo que nós cremos? Por que Paulo tem a coragem de fazer as coisas que ele faz? Porque a definição que ele tem de Cristo é clara. Ele sabe quem Cristo é. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe quem Cristo é? Você tem uma definição clara de Cristo? Que mova o seu coração? Não uma definição dos outros. Não uma definição dos teólogos. Uma definição sua. Sua. Baseada nas Sagradas Escrituras, mas sua. De quem Cristo é. Que faça o seu coração se mover na direção daquilo que Ele deseja fazer na sua vida. Terceiro e último. Para não se decepcionar. Estamos falando de igreja, né? Centrada em Cristo. Que entende o seu papel como igreja, que é o primeiro ponto. Agora o último. Para não se decepcionar, não se deixe enganar pela aparência. Em vez disso, concentre-se na profundidade. Para não se decepcionar. Porque a gente vai se decepcionar. Somos pessoas, estamos aqui pecadores. Apesar de redimidos por Cristo Jesus, mas ainda assim pecadores. Com desejos distorcidos. Daí Paulo trabalha isso. E veja como que Paulo faz isso. Olha que interessante. 4, a partir do verso de número 11 até o 16. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi concedido, foi dado por mensagem profética, como imposição das mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim,
você salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. Olha o que Paulo vai dizer. Verso de número 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Não se fixem apenas na aparência. Lembra que eu falei? Essa é uma carta pessoal de Paulo para Timóteo, mas que seria lida onde? Publicamente. E Paulo aqui então está falando para Timóteo para corrigir a igreja. Provavelmente algum daqueles falsos mestres que Paulo está combatendo nessa carta eram presbíteros mais experientes. Então o que estava acontecendo? As pessoas olhavam e falavam, não, mas aquele presbítero lá, aquela pessoa tem mais experiência que este jovem pastor. E daí Paulo olha e fala assim, ninguém te despreze por causa disso. Não se fixem na aparência. Quantas vezes, meus irmãos, o nosso coração está fixo na aparência? Quantas vezes nós preferimos a aparência do que a profundidade? Já parou para pensar? Quantas vezes a aparência impede que nós possamos ouvir uma pessoa, porque o nosso coração está fixo naquela aparência, na forma como a pessoa aparenta. Isso é superficialidade. Quantas vezes nós somos superficiais em uma comunidade? Lembro que há um tempo atrás eu conheci um cara chamado Kelé, pastor, em São Paulo. E o Kelé, ele foi tatuador. Agora, imagine um cara com o corpo inteiro tatuado. Ponha isso ao quadrado, era o Kelé. Rapaz, quando eu conheci o Kelé, a gente tem os estereótipos de pastor, né? Porque o meu amigo falou, não, vai vir o pastor Kelé aí, daí você pensa o quê? Que vai vir aquele pastor com roupinha de ver Deus. Daí veio o Kelé, mas tinha tatuagem pelo braço, pela perna, no pescoço. Tava de calça, mas diz ele que tá na canela tem tatuagem. Deve doer fazer tatuagem na canela, que é uma miséria, mas ele tinha. A primeira coisa que eu olhei foi o que esse cara vai me ensinar de Bíblia? Porque o meu coração estava preso aonde? Na aparência. Antes de ouvir a história dele. Antes de saber quem ele era. Eu fiz um Agora guarda isso aí. Pré-julgamento. Guarda esse negócio. Continua comigo aqui. Segundo, veja o que Paulo vai dizer. Na continuação do versículo. Ele vai dizer, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Dedique-se inteiramente. Verso número 15. Verso número 16. Perseverando nesses deveres. Perceba, Paulo ele vai incentivar Timóteo à profundidade de vida, na consistência e coerência, são forjadas com dedicação incansável. O crescimento na santidade não acontece por osmose, porque tem crente que acha que conhecimento bíblico acontece por osmose. Basta abrir a Bíblia lá no Salmo 91 e ela vai abençoar a tua casa. É mentira! Isso não acontece. Mas por esforço contínuo e determinado. É assim que cresce. Você cresce em santidade, com consistência no ensino, coerência, profundidade. Sabe por que pessoas se decepcionam com crentes? Sabe por que pessoas de fora muitas vezes têm uma rejeição a nós? Pela nossa incoerência. Veja só, nós pregamos sobre a graça, mas nós vivemos tão pouco a graça. Nós falamos exacerbadamente sobre o amor, mas tem tão pouco amor dentro de uma igreja.
Nós admiramos e louvamos a paciência, mas não toque em muitas pessoas, porque paciência é o que falta às vezes com aqueles que começaram agora na caminhada cristã. Perceberam? A gente fala, prega, acha lindo, escorre lágrima dos nossos olhos. Falta coerência para a gente. Paulo está dizendo, pessoas profundas são pessoas coerentes naquilo que elas pregam. E coerência é viver aquilo que você prega, aquilo que você ensina. Coerência não tem a ver com perfeição. Coerência tem a ver com quando você errar, você saber que você errou. E você ter a coragem e a humildade de pedir perdão. Desculpa. Isso é ser coerente. Paulo fala para Timóteo isso. Seja coerente. Pergunta, nós somos coerentes? Por fim, Paulo diz a Timóteo, lembra, vocês guardaram aquilo que eu falei? Pré-julgamento? Paulo fala para Timóteo, atente bem para a sua própria vida. Timóteo, veja só, as pessoas estão te julgando pela sua aparência. Seja consistente, Timóteo, dedique-se, esforce-se, seja alguém profundo e coerente. Mas tome cuidado, Timóteo. Tome cuidado para não se tornar soberbo. Tome cuidado para não se tornar soberbo. Porque tem um perigo na profundidade do conhecimento teológico. É você se tornar o quê? Soberbo. Eu sei porque quando eu como pastor, quando alguém vem assim, pastor, eu vi aqui no texto bíblico uma coisa, e ele fala, e eu olho para aquele texto e falo assim, meu Deus do céu. A pessoa viajou completamente na maionese. O que ela está me falando do texto não tem nada a ver. Eu posso ter duas atitudes. Uma, acolher aquela pessoa e caminhar com ela para que ela entenda a verdadeira face, a verdadeira verdade que está naquele texto. Ou eu posso fazer o quê? Menosprezar aquela pessoa. Eu posso olhar para aquela pessoa e dizer assim, meu filho, você é um pecador terrível. Crente na igreja não foi feito para pensar. Foi feito para apenas ouvir. Já ouvi isso de pastores. A nossa opção, a opção de Paulo aqui, é a opção pela humildade. Então ele fala, Timóteo, atente bem para você, porque veja, Timóteo, antes de apontar as correções aos outros, antes de direcionar o olhar para fora, olhe para dentro e corrija o quê? A si mesmo. E daí o texto bíblico nos diz, Jesus vai dizer, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Por que você não tem paciência com aquele que começou agora e você fica tentando tirar o cisco que está no olho daquele que acabou de começar na fé cristã? E você não retira essa viga que está aí inflamada no seu olho. Esse pecado de estimação que você fica cuidando dele ao invés de extirpá-lo. Jesus diz o seguinte, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? Como você pode ser tão hipócrita assim? Sem primeiro corrigir aquilo que está em você? Por isso que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, na profundidade, não se torne o quê? Arrogante. Isso serve para todo mundo. Para todo mundo.
Porque o que a gente gosta mesmo é de tirar o cisco do olho do outro. Isso que a gente gosta. Quero convidar você a 2 movimentos. Demonstre a bondade de Cristo, o caráter de Cristo e a palavra de Cristo na igreja. E veja como isso atrai as pessoas do mundo para Ele. Demonstre. Tenha uma fé consistente. Demonstre a bondade, o caráter e a palavra de Cristo. Não precisa fazer show pirotécnico. Precisamos ser consistentes no nosso testemunho. Segundo, guarde a verdade para a salvação. Viva com pureza para revelar a diferença que Cristo faz e empenhe-se no treino para a piedade, para que a majestade de Cristo seja visível em você. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e juntos orarmos? Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã, nós ouvimos a Tua palavra e a Tua palavra desafia o nosso coração, Senhor. Nós queremos Te pedir, Pai, que essa palavra, ela não saia daqui sem reverberar, sem transformar, mas que ela nos convença, Deus, da justiça, do juízo e do pecado, Senhor. Que ela transforme quem nós somos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus